Olá, meus alunos, nós vamos dar continuidade sobre a introdução à logística, os fundamentos da logística, do curso de administração, e tá dando continuação do que nós falamos sobre a ideia da importância da logística no processo empresarial. Vocês, como administrador ou o processo, quem trabalha na logística, tem que entender primeiro os conceitos, né, iniciais com relação à logística. Lembrando que nas aulas passadas nós falamos sobre o que é logística, né? Logística é o fluxo e o processamento de materiais, né? Ou seja, sair de um ponto A para o ponto B, qualquer tipo de fluxo, tanto internamente como externamente dentro de uma empresa. Nós falamos sobre a questão histórica, né? Que principalmente desde dos inícios dos impérios, nós vimos grandes construções que precisou de um fluxo de materiais, mas a logística foi, de certa forma, conceituada e colocando isso no aspecto científico a partir das guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que começaram a haver esses fluxos de armamento, a necessidade de um estudo mais aprofundado dessa conexão interligada entre necessidades, processos, movimentação, ok? Então eu quero falar agora com vocês sobre a logística e as suas necessidades, né? Então, o que se interfere a ideia da logística? Se a logística é algo que é imprescindível para uma atividade empresarial, sempre haverá movimentações de qualquer tipo de material. Você vê, por exemplo, na sua casa, né? Na sua casa tem movimentação de materiais, né? Alguém vai lá no supermercado, faz alguma compra e leva para sua casa. Vai ter que estocar, vai ter que armazenar, vai ter que acondicionar. Então, diariamente nós vemos isso. Imagine uma questão empresarial. Mas por que isso se tornou uma questão mais relacionada à questão empresarial? Porque a partir desse momento nós temos uma parada relacionada aos clientes. Temos clientes e satisfação desses clientes. Que essa satisfação ela tendencia e ela na verdade, ela é evidenciada pelas nossas necessidades. Então, eu tenho necessidade de comprar certas coisas, ou ter essas coisas, ou ser servido por alguma coisa, e aí eu vou ao mercado. E nessa visão de concorrentes, essa visão de necessidades, existem várias empresas para poder oferecer essa necessidade. E essas várias empresas para oferecer o mesmo produto ou serviço para um cliente que é suas necessidades, nós como conhecemos isso com concorrência. Então essa concorrência, né, e nós já falamos disso várias vezes, que tem que ser concorrente, e faz vários aspectos dentro da questão empresarial ser levado em consideração, inclusive a logística. Por quê? Porque a logística ela consome aproximadamente 30% do consumo financeiro de uma empresa. Então, ter uma visão de satisfação ao consumidor, isso me favorece com relação à visão do consumidor e ao mesmo tempo eu consigo minimizar os meus custos, consigo planejar de forma mais adequada. Então eu consigo vender mais baratos e ter uma certa vantagem competitiva para os meus consumidores. Vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, eu tenho esse celular aqui, eu consigo transportar esse produto para o ponto B A para o ponto B a R$ 100 e o meu concorrente faz isso a 120, para me competir melhor com ele, eu posso vender R$ 20 mais barato e as pessoas vão procurar mais a minha empresa porque eu consigo vender R$ 20 mais barato. Aí eu pergunto, o lucro de ambas não são iguais? São. Por que nós vendemos mais barato? Porque nós conseguimos minimizar os custos da logística. Né? Lembrando que o custo hoje é altíssimo de manutenção, de estocagem, de movimentação e de conservação. Ok? Outro tipo sobre a ideia é a ideia da qualidade também, né? Além dos preços, existe a qualidade que nós precisamos entender. Tempo de entrega,
precificação, mas também com relação à qualidade, como nós vamos entregar de forma de qualidade ao nosso produto. Então vamos supor, eu vou para o meu concorrente, mesmo preço, ambos, mas um entrega com mais rapidez, ou mais segurança, ou mais clareza. E isso me coloca como uma vantagem competitiva, tá certo? Então nós temos essa ideia. Então são duas coisas que nós precisamos entender por que a logística é importante, a necessidade da logística dentro do processo administrativo. Então, algumas ferramentas nós precisamos entender na logística. É uma ferramenta importante. Primeiro, o profissional de logística empresarial estuda promover, né, uma forma eficiente e a lucratividade. Então, essa é a primeira ideia da logística, né? O profissional que trabalha nessa área, tanto administrativamente como dentro do processo logístico, é exatamente promover essa eficiência, entregar bem e ao menor custo, né? Segundo, então vamos lá. O serviço, como é que ele vai fazer isso? Perdão, como é que ele vai fazer isso? No serviço de distribuição ao cliente. É a primeira coisa. Então ele vai analisar como é que vai distribuir do cliente, desde da venda até chegar ao cliente. Ele vai estudar sobre isso. Como ele consegue fazer de uma forma mais eficiente e com lucratividade. O fluxo também de materiais dentro de uma própria empresa é uma outra coisa que nós precisamos entender. Professor, não entendi essa relação. Vou dar um exemplo. Nós temos uma fábrica de carro. Existem materiais circulando dentro da empresa. Pneus, fiação, plásticos, tintas. Essas movimentações elas estão acontecendo para a fabricação de algum bem, no caso o carro. Esses fluxos de materiais dentro da empresa é uma ferramenta importante no processo logístico. Isso pode ser mais custoso ou mais barato, de acordo com o tipo de movimentação. Então, primeira ideia é que eu tenho que estudar a ferramenta, como é que eu vou chegar ao cliente. Segundo, como esses fluxos materiais acontecem na própria empresa. Por que eu falo isso bem claro? Porque a gente tem ideia somente que logística é somente para fora, mas não, ela acontece também dentro da empresa. Terceiro, planejamento de compra, né? Passando pelo controle e organização de estoques, matérias-primas. Como assim, professor? Existe um planejamento para comprar um produto, para estocar, para abastecer tanto o comércio como também a fabricação ou a indústria. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho uma frutaria e eu preciso me planejar como esse produto vai estar lá, quanto tempo ele vai estar lá, o estoque, mas também quanto tempo esse produto vai chegar e abastecer meu estoque. Vamos supor que uma caixa de banana só dura 3 dias e demora um dia para chegar uma caixa novamente. Eu não vou esperar acabar a caixa para poder fazer o pedido. Então, um dia antes de acabar, eu já faço o pedido para garantir que esse produto não falte. Essa que nós chamamos de ponto de pedido. Então, há um planejamento de compra nesse aspecto. Além de ver a distribuição do cliente, além de ver a fluxo de materiais dentro da empresa, é necessário também fazer o planejamento de compra. E isso não somente é planejamento de compra, mas também o controle de qualidade disso, né? Para saber se os produtos estão bem acabados, ok? E planejamento de controle de produção. Por que o planejamento de controle de produção também é uma ferramenta importante na logística? Vamos pensar. O que adianta eu fabricar muitos produtos e eu não tenho onde armazenar? Então, vamos pensar nesse aspecto, nesse exemplo. Então, produzo muito produto, mas não sei onde guardar. Então, há um planejamento de controle de produção para que eu possa organizar essa engrenagem de produção, compra e estocagem. Então, vou dar um exemplo. Vou ter que ter uma produção compatível ao meu estoque, mas também compatível à demanda daquele produto. Então, vamos dar um exemplo. Se eu vendo 100 carros e eu não posso fabricar 1000 carros, porque eu só vendo 100 carros. Então, meu estoque tem que também estar relacionado a esses 100 carros para que não possa faltar. E tá bom? Então, planejamento e controle de estoque é importante. E controle de transporte de embalagens. Como assim, professor?
No transporte, nós temos o primeiro serviço de distribuição de cliente. Existe um transporte e eu tenho um acondicionamento de forma adequada. Que tipo de embalagem? Para conservação, para não quebrar, assim por diante. Então, esse controle faz parte de uma ferramenta importante administrativamente falando. Então, vou dar só uma recapitulada rapidamente para vocês não esquecerem. Então, logística é uma ferramenta importante para mim saber distribuir aos meus clientes, como vou chegar até o meu cliente, né? Tendo ele sendo cliente direto ou indiretamente, como assim, professor? Por exemplo, eu sendo fornecedor para uma indústria ou cliente final. O fluxo de materiais dentro de uma própria empresa, como eu vou movimentar esses produtos para uma produção e assim por diante. A estocagem, tudo isso são fluxos materiais. O planejamento de compra, saber tempos exatos de comprar para que não exceda nem falta esse produto na minha linha de produção, ou na minha empresa, ou no meu comércio. O planejamento e controle de produção, ou seja, eu preciso saber exatamente quanto eu preciso produzir para atender a demanda e quanto eu preciso armazenar. E o último, nós temos o controle de transporte, né? Você compra um açúcar, tem que ter uma embalagem adequada para se conservar esse produto, para esse açúcar não chegar lá direitinho. O óleo já é um outro tipo de embalagem. A gasolina já é uma outra tipo de embalagem. Tá certo? Vidro já é outro tipo de embalagem. E assim por diante. Ok? Quanto eu posso mandar? De que forma mandar e quando mandar, né? Quando mandar? De que forma mandar? Quando mandar? Essas são as perguntas que a gente precisa sempre estar perguntando quando se trabalha com logística. Quando eu vou mandar? De que forma eu vou mandar? E quanto eu vou mandar? Quando uma empresa é construída, a demanda pelos seus produtos ou serviços são localizados normalmente em uma área ampla. Porém, a distância do consumidor, infelizmente, é o que acontece. Ao planejar uma empresa, o empresário deve buscar, primeiro, um local onde obtém matéria-prima mais em conta de qualidade. Ou seja, para responder essas perguntas, eu preciso entender a ideia de matéria-prima, como eu vou me localizar para que eu possa ter esse custo melhor, tá bom? Matéria-prima. Por exemplo, se eu tenho uma, uma fábrica de tijolos, então preciso estar num local que eu consiga de forma mais clara, mais fácil, mais acessível, matéria-prima, barro, argila, para produzir esses tijolos. Então vamos supor que eu vou botar as matéria-prima está num ponto A e minha empresa está num ponto bem distante, eu vou ter muito mais custos de distribuição. Então eu preciso ser inteligente e aproximar esse processo. Tá bom? Então a primeira ideia é saber de que forma mandar, e quando mandar. Tá certo? E quanto mandar, perdão. A outra coisa que o empresário deve levar em consideração quando vai planejar a sua empresa, levando em consideração a logística, é a mão de obra qualificada e mais barata. Por exemplo, nós temos hoje um mix de empresas que estão indo para outros países com custo mais barato de impostos e incentivos, por exemplo, a China e outros países, porque a mão de obra é mais barata, mas estão saindo do país. Mas isso, no ponta do lápis, isso se torna mais barato, porque a mão de obra é mais barata. Se a mão de obra é mais barata, o custo também é maior. Mas também não é só a relação à mão de obra mais barata, mas a mão de obra especificada, ou seja, qualificada. O que adianta você ter mão de obra barata, mas não tem pessoas adequadas para fazer aquele serviço? Então você vai ter um problema, tá bom? E o último é o que o empresário precisa entender isso nesse processo de mandar, de que forma e quanto mandar. Ela precisa seguir o sentido fiscal da parte do governo. Como assim? Tem certos produtos em certas localidades que certos produtos têm impostos mais baratos. Sendo assim, existe um incentivo. Existe uma empresa, por exemplo, aqui no Maranhão, não vou citar o nome, mas elas estão crescendo muito aqui, uma empresa de bebidas, porque aqui o imposto, o ICMS, ele é mais barato naquele produto que os outros estados. Isso quer dizer o quê? O custo de produção é mais barato. Então, a empresa vem para cá. Então, o processo de logística se torna talvez um pouquinho mais longe, mas compensa porque se fabrica aqui. Ok? Então, quais são as atividades básicas da logística? O que é o básico da logística? Né? A logística tem várias atividades, tá certo, gente? Lembra que os processos são bem amplos,
é uma linha muito cheia, mas existem algumas atividades básicas. Mas eu vou falar 3 tipos de atividades que são mais comuns, que a gente precisa prestar atenção, se for salientar, adote no seu caderno, para que você não perca. Sendo assim, nós vamos chamar isso de atividades primárias, tá bom? Então, quais são as atividades primárias? Ou seja, são as prioridades nas atividades logísticas. Então, vamos lá. Primeiro é o transporte. Transporte é o primário, né? É a primeira ideia de logística que tive. É como eu vou transportar do ponto A da ponto B, tá certo? Nós chamamos de transporte. Ah, eu vou transportar de jumento, eu vou transportar de carroça, eu vou transportar de caminhão, eu vou transportar de ônibus, de avião. É essa a ideia de transporte. É a parte primária, é uma das ferramentas primárias para entender as atividades da logística. O segundo é a manutenção de estoques. Ou seja, como eu vou guardar? Nós temos a armazenagem e os estoques, onde esses produtos vão ser colocados para distribuição primária ou secundária, né, para o cliente final ou fornecedores, né, sendo fornecedores. E aonde eu vou guardar? Como eu vou guardar? Essa é a pergunta. Se como eu vou levar, a segunda responde como eu vou guardar. Então entra a atividade da manutenção desses estoques, tá bom? E o terceiro é o processamento de pedidos. O processamento de pedidos é como é feito esse ciclo de pedidos. Nós falamos no slide passado, falamos que existe o ponto ideal para pedir, mas existe um processamento, existe um canal certo para fazer isso. O que adianta você ter o estoque, você ter o transporte, mas não tem como fazer esse pedido, ou esse canal entre fornecedor e cliente, e esse processo todo ser desligado, tá certo? Nós temos, por exemplo, um tipo de processo chamado processo puxado, ou seja, o cliente faz o pedido, vai para o fornecedor, vai para a fábrica fabricar esse produto, depois ele volta, vai para o fornecedor até chegar ao cliente. São chamados de serviço puxado. Mas existe para poder acontecer isso, tem um processamento de pedir, como pedir e quais são as ferramentas. Então nós temos esses 3 pilares. E o processamento de pedido é importante porque somente através do pedido todos os outros vão ser ativados. Através do pedido vai ser transporte e vai ter armazenamento. Ok? Perfeito? Então, em relação às atividades primárias, Balou falou uma coisa, né? Ronald Balou fala assim uma coisa interessante, que nós chamamos de ciclo de atividades logísticas, tá bom? Ou seja, esse processo. E você já perceba a figura, você vai ver que nós temos essa ideia, né? Nós temos os clientes que acionam, através do processo de pedido, você vai transmitir a manutenção de estoque, olha, e a partir desse estoque chega o cliente, né? Essa imagem é muito bacana, que ela chama de esse ciclo de pedidos, e fica dessa maneira, né? Então, o cliente pede uma geladeira, então ele vai, chega através do processamento de pedido, a transmissão do estoque, o estoque separa a geladeira e o caminhão vai lá, leva a geladeira para o certo cliente. E assim por diante, esse processo ele fica de forma cíclica, né, o tempo todo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ideia do transporte. O transporte e a logística. Então, o que é transporte, né? A logística consiste basicamente na movimentação de mercadorias. Então, se fosse conceituar, o que é transporte na logística? Ele é a movimentação de mercadorias. Não somente, agora é o seguinte, não somente para uma região para outra, ou seja, a cidade de Rosário para São Luís, a cidade de São Luís para Belo Horizonte, e assim por diante. Não somente isso, mas também pode acontecer também dentro da empresa. A movimentação de mercadorias ela pode acontecer internamente e externamente. Né? Se você necessita de levar uma mercadoria de um estoque para outro dentro da filial da mesma empresa, essa movimentação ela é considerada um transporte, inclusive com defeito do levantamento de custos, que entra como custo de transporte, tá certo? Então, toda movimentação, de forma geral, então o que transporte? Basicamente toda movimentação de mercadoria, de que meia entra essa mercadoria. Quais são os tipos de transporte que nós vamos chamar de modais? Então,
Existem várias maneiras de transportar isso, podemos dizer isso? Claro, nós podemos entender vários transportes, né? Como eu posso movimentar. Mas eu vou falar alguns tipos rapidamente, anote aí para vocês entenderem. Então, primeiro, nós temos o mais conhecido, que é o rodoviário. O que é o transporte rodoviário? São os transportes que são utilizados por estradas, por corredores asfálticos, né? Que nós chamamos de rodoviários, né? Os caminhões, os carros, os ônibus, se utilizam para poder transportar. Hoje, basicamente, transporte rodoviário consome quase 90% do nosso transporte logístico do nosso país. Isso é bom? Teoricamente, porque nós temos matéria humana e transporte para fazer isso, porém, nós temos dificuldades em algumas regiões de essas vias, né, de estar andando, né? Então, estradas que não estão muito bem bacanas, isso aumenta o nível de custo, e também todos nós pagamos por isso. O outro problema é o gargalo de transporte. Ou seja, vamos supor que tenha greve dos rodoviários, como já aconteceu algumas vezes, isso é um problema, porque se nós temos quase 90% dos processos pelo menos um dos processos, a sistema rodoviário, às vezes tem vários processos, mas um dos processos está o sistema rodoviário, e tem uma paralisação dessa, você compromete todo o mercado nacional, tá bom? Então, há uma dependência rodoviária hoje no nosso país. Isso também interfere no nosso crescimento econômico. O hidroviário é o que se usa a água, né? Ou seja, navios, barcos, que pode utilizar os sistemas marítimos e sistemas fluviais, né? Rios e mares, para poder transportar os nossos produtos. Então, vá um transporte. Aqui no Maranhão nós temos o Porto de Itaqui, que é muito forte de transporte de mercadorias. E qual é a vantagem, né? O rodoviário é mais barato, é mais acessível, o hidroviário ele é mais lento, menos acessível, mas eu consigo transportar maiores volumes, né? Maiores volumes a um custo menor, tá certo? Então, esse é um ponto. Vou dar um exemplo. Um barco de sair de São Luís para Santos demora alguns dias, talvez semanas, mas o rodoviário, talvez 2, 3 dias consiga chegar. O ferroviário, o nome já está falando, usa ferrovias, trens, locomotivas que vão levar também produtos, né? Nós temos algumas ferrovias, por exemplo, a Matopiba, perdão, que, que é uma abreviação de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É uma ferrovia muito conhecida para transportar alguns materiais, né, que vão até o porto e transportam alguns materiais. Existe, por exemplo, a ferrovia da Vale, que liga Carajás até São Luís, e assim outros ferramentas. Eu estou usando algumas ferrovias mais conhecidas aqui no nosso estado, mas utiliza essa ferrovia também como processo de transporte marítimo. Duto viário. Professor, o que é duto viário? Tá bom? Duto viário que usa canos, dutos, né? Por exemplo, a água chega na sua casa, é uma mercadoria. Como é que ela chega? Através de canos. Isso é um maneiro de transmitir e transportar materiais. Bom, então tem várias empresas que fazem isso, por exemplo, de gás, de gasolina, de água, que utiliza esse tipo de modal, tá certo? O último, nós temos aéreo, tá bom? Aéreo é aviões, né? Utilizam. Né? Qual é a vantagem do aéreo, né? A vantagem do aéreo é que ele é mais rápido, né? Mas também a desvantagem é que ele não pode ser tantas mercadorias assim como um navio, por exemplo, e é muito mais custoso fazer esse transporte. Então, um tipo de característica. Tem outro modal que se utiliza muito, que não está aqui, mas vamos entrar em um outro processo, que é por correios também, mas muito utilizado para transportes entre a própria empresa, ok? Mas vamos ficar somente com esses 5 aí: rodoviário, hidroviário, ferroviário, rodoviário e aéreo, tá bom? Vou deixar aqui na atividade para vocês
pesquise na sua região qual modal está disponível e quais são os mais utilizados no transporte de produção. Ok? Dá uma analisada, tem exercício para você fazer e até a próxima.